Um vídeo aqui sobre sistemas multi-amplificado, bi-amplificado nesse caso aqui. A pergunta é se a gente pode usar amplificadores diferentes para amplificar uma caixa feita para alta fidelidade. Então vai ser sobre esse assunto esse vídeo aqui. Então eu tenho aqui dois amplificadores, um Cygnus PA800 e um Cygnus PA400. Muita gente faz ligação em caixas com essa configuração de amplificadores. Então, muitas caixas que a gente conhece, elas têm esse conector aqui atrás. Então aqui identifica a via de altas, né, que é o tweeter e o mid-range. E aqui o woofer é a via de baixas frequências, LF. Tá? Então muitas caixas têm isso aqui. Esse tipo de conector aqui não é o conector que precisa para a gente usar a caixa com crossover ativo. Tá? A caixa com crossover ativo, por exemplo, ela tem muitos conectores na parte traseira. Por exemplo, uma caixa que dê possibilidade de 4 vias. Tá? Então aqui embaixo é o woofer, aqui é o médio grave, por exemplo, uma caixa que dê possibilidade de a gente desconectar o crossover dela. Então, por exemplo, os terminais que vão nos alto-falantes estão aqui no meio. Então aqui é sub, MB, mid-range e vou botar high, tá? Então vem assim, ó, vem com jumpers aqui, tá? Nos conectores da caixa, tudo conectado, né? Então a gente tem esses jumpers aqui que conectam todas as vias. Quando a gente quer colocar o crossover ativo, né? Então a gente vai precisar de 4 amplificadores e a gente vai tirar esse jumper, vai tirar esse jumper, vai tirar esse jumper, vai tirar esse jumper, tirar esse, tira esse, tira esse, tira esse, tira todos esses jumpers aqui, né? E aí conecta um amplificador aqui embaixo, um amplificador aqui no meio, outro amplificador aqui e outro amplificador aqui. Então a gente está com os alto-falantes desconectados do crossover, tá? Então esse tipo de caixa aqui é muito rara, tá? Normal é ter caixas assim, e esse tipo de conector que tem atrás das caixas aqui, né, é feito para a gente biamplificar ou bicabear, ligar cabos diferentes para a via de alta e para a via de baixo, ou além de usar cabos diferentes, usar amplificadores, um para cada via, né? A pergunta é se a gente pode usar amplificadores diferentes. Então eu já meio que entrei nesse assunto naqueles vídeos que eu fiz sobre crossover ativo, né? Quem assistiu lá já sabe a resposta, né? Se a gente pode usar aqui amplificadores diferentes para um sistema de alta fidelidade, tá? Para um sistema de PA, isso aqui é tranquilo, né, de usar. Então o amplificador mais potente fica para os graves e o mais fraco fica para os agudos, porque os agudos têm mais rendimento do que os graves. Deixa eu desenhar um PA aqui, rapidinho. Vamos desenhar aqui uma caixa W, vamos desenhar aqui no meio uma caixa corneta para médio grave, tá? Um negócio mais ou menos assim, sei lá. E aqui em cima vamos desenhar uma corneta. Então, por exemplo, um super tweeter aqui. Então aqui a minha corneta tem 110 dB, aqui meu tweeter tem 110 dB, né, por exemplo. Aqui meu alto-falante, de repente de 12 polegadas aqui, para o médio grave vai ter 95 dB. Então, vamos colocar 100 dB. E aqui embaixo minha via de graves tem menos dB, né, tem, digamos, 95 dB. Tá, então aí, nesse caso aqui, eu posso tranquilamente colocar aqui um amplificadorzinho bem fraquinho aqui nos agudos e nos graves, porque essas vias aqui tocam 10 dB a mais do que a via de médio grave e 15 dB a mais do que a via de graves. Então provavelmente aqui eu vou precisar de 2000 watts, aqui eu vou precisar de uns 600, tá? E aqui uns 80 watts. Eu toco todo esse PA aqui com todas as vias com a mesma SPL, então com amplificadores diferentes. Eu consigo tocar esse PA, todas as vias vão chegar aos XdB que eu determinei
a 1 metro de distância para ser o objetivo desse PA, né? Mas na caixa de alta fidelidade é diferente, né? Quando a gente compra uma caixa boa, uma caixa de som alta fidelidade, a gente compra uma caixa que justamente ela ganha esse nome de alta fidelidade porque ela tem todas as vias niveladas. Então, o woofer toca 88 dB, o mid-range toca 88 dB e o tweeter toca 88 dB para cada watt que a gente coloca na caixa. Então, se eu coloco 1 watt, é igual a 88 dB. Se eu coloco 2 watts, é igual a 88 mais 3, tá? Porque eu dobrei daqui para cá, ó. Então, 89, 90, 91. Agora, quando eu colocar 4 watts, vai dar 94 dB. Então, a conta é assim, tá? Cada vez que eu dobro, eu aumento 3 dB aqui, tá? No que a caixa está reproduzindo. Então, nessas condições, o que a gente tira de conclusão? Que para o woofer chegar a uma determinada pressão, né, sonora, eu vou precisar de uma tensão. Para o mid-range chegar numa determinada pressão sonora, eu vou precisar da mesma tensão que o woofer recebeu, tá? E o tweeter a mesma coisa, só que cada um nas suas faixas de frequência, tá? Aqui, né, eu já fiz até vídeo sobre isso. O woofer trabalha mais ou menos com 60% do tempo. O mid-range trabalha mais ou menos com 30% do tempo. Então a fração de tempo que tem nas músicas é mais ou menos essa. E o tweeter trabalha com mais ou menos 10% do tempo. Tempo de música, tá? Então o tweeter pode... Então o tweeter pode ser um tweeter especificado, por exemplo, para 20 watts contínuos, que ele vai aguentar picos, né, nesse tempo limitado aqui de 10% da música, de potência máxima do amplificador, de tensão máxima, no caso do amplificador, mas são tempos bem curtinhos, né? Então, alguma coisa que nem a gente vai colocar o dedo por exemplo, no ferro de solda. Se a gente bater com o dedo no ferro de solda e tirar, a gente suporta o calor. Agora, se a gente segurar o dedo no ferro de solda, a gente não suporta. Então, o tempo é determinante para queimar ou não o tweeter. Então, o tweeter pode receber lá os picos de 30 volts, que ele vai suportar desde que não exceda o tempo, né? Mesma coisa o mid-range e a mesma coisa o alto-falante, né? O alto-falante não suporta a tensão contínua. Se a gente colocar DC nele, ele queima também, porque é muito tempo, né, da atuação da potência, né? O alto-falante suporta um tom contínuo, né, e no tom contínuo ele suporta uma potência, e na dinâmica da música ele suporta uma potência, digamos, diferente, né? A mesma coisa que o mid-range e o tweeter, né? O que eu quero dizer é o seguinte: para que essa via aqui, digamos, consiga atingir 110 dB, provavelmente eu preciso de, vou chutar, tá? 32 volts. Para que o mid-range atinja também, ele vai precisar de um pico de 32 volts, tá? E para o tweeter atingir os 110 dB, tá? Ou seja, a gente está tocando com a caixa no volume alto, né? Ele vai precisar, para atingir esses 110 dB, vai ter que chegar nele 32 volts, né? Tudo na sua frequência correta, né? Então por isso que tem o crossover lá dentro para dividir esses tempos, né? O crossover fatia, digamos, em faixas de frequência, né? Que também dá para dizer são faixas de tempo, tá? Então são faixas de tempo, né? Faz de conta que a faixa dos graves é 60%. Isso aqui não é amplitude, tá, que eu estou falando, né? Agora eu estou falando tempo. Aqui dos médios é mais ou menos 30% do que contém nas músicas, né? E o tweeter é mais ou menos 10% do que contém nas músicas, né? Por isso que tem tanta diferença do tamanho do ímã deles, né? Então, numa mesma caixa a gente tem composições de ímãs diferentes, né? O ímã do tweeter é muito menor do que o ímã do woofer. Então, partindo desse princípio, a gente precisa, para que essa caixa toque corretamente, que chegue à mesma tensão, né? Que possa chegar à mesma tensão em todas as vias, né? Então a gente tem aqui dois amplificadores. Digamos, eu estava usando só o PA800 nessa caixa aqui, né?
e com esse jumper aqui no meio, tá? Então estava ligado assim, então estava indo aqui a mesma capacidade de tensão, né? O PA estava mandando tanto para via de baixa frequência quanto para via de alta frequência. Aí eu decido que eu vou fazer biamplificação, e eu tenho a ideia de fazer com amplificadores diferentes, né? Eu não tenho dois PAs igual, então vou usar um amplificador diferente. Afinal de contas a gente acha que os agudos precisam de menos tensão, e isso está errado, tá? Os agudos precisam da mesma tensão em uma caixa de alta fidelidade. Em uma caixa de PA é diferente. Em uma caixa de PA o tweeter realmente precisa de menos tensão para tocar a mesma intensidade, tá? Então aqui a tensão que vai para o tweeter pode ser muito menor do que a tensão que vai para o woofer, porque aqui eu estou trabalhando com sensibilidades diferentes. Aqui eu estou trabalhando com sensibilidades iguais. Então o woofer tem 88, o mid tem 88 e o tweeter tem 88. Então sensibilidades iguais precisam de tensões iguais para a gente chegar no mesmo SPL. Então aí eu tenho a ideia de fazer biamplificação e eu vou fazer com um amplificador mais fraco. Então o que eu faço? Eu desligo aqui, né, o jumper que tem nas caixas. Então caixas de certa qualidade já tem esse conector aqui que a gente pode interromper a conexão entre a via de altas e baixas, e então eu vou ligar meu PA400 aqui na via de alta. Tá? Então interrompi aqui no meio, então eu tenho as vias totalmente isoladas. Isso aqui tem dois problemas. Amplificadores diferentes têm ganhos diferentes. Então, de repente, se o PA aqui 800 tem 23 dB de ganho e o PA 400 tem 20 dB de ganho, isso vai causar uma diferença de tensão entre as vias. Então vai chegar menos tensão na via de agudos, na via alta, no caso. Isso vai desbalancear a caixa vai deixar de apresentar para a gente 88 dB por watt para toda a faixa de frequência. Ela vai apresentar 88 dB por watt na via de graves, só que na via de médios e agudos vai estar chegando menos, porque, por exemplo, esse amplificador aqui tem 20 dB de ganho, e esse que tem 23 dB de ganho. O dB de ganho, ou seja, o ganho do amplificador, não tem nada a ver com a potência. Eu posso ter um amplificador fraco com ganho alto, e eu posso ter um amplificador potente com ganho baixo, tá? Esse é o ganho. Quantas vezes ele vai multiplicar a tensão da entrada? Esse amplificador que multiplica por 20 vezes, tá? Eu vou ter 20 volts na saída. Agora, se chega 1 volt aqui no PA800 e ele multiplica por 23 vezes, né? Então vamos ter aqui 23 volts na saída do PA800. Então não é uma questão de potência, né? O ganho não é uma questão de potência, mas vai causar uma diferença de potência nas vias. Então eu teria que primeiramente usar amplificadores com o mesmo ganho, tá? Então eu tenho que me certificar que se eu for fazer isso aqui, eu tenho que usar amplificadores com o mesmo ganho. Então 23 dB os dois, tá? Os dois amplificadores têm que ser idênticos, né? No Brasil tem um problema porque, por exemplo, o PA800 aqui tem 4 versões dele, tá? E certamente os ganhos são diferentes. Então, para amplificadores importados, dá pra gente dizer que teve uma certa constância. Os amplificadores saíam iguais de fábrica, né? Desde o primeiro que saiu da fábrica até o último, mais ou menos, não mudava muita coisa. Ou seja, não mudava, por exemplo, o ganho, né? Aqui os PA, por exemplo, os amplificadores brasileiros, é possível mudar praticamente tudo, até especificações de banda passante, né? Se a gente comparar aqui o PA800, esse aqui é o G4, se a gente comparar com o G1, G2, G3, é totalmente diferente. Até a banda passante mudou para esse modelo aqui, né? Então, a gente tem que escolher amplificadores iguais por causa dessa questão do ganho. Outra é o teto de potência, o RED 1, né? Nossa, digamos, a faixa dinâmica do sistema. Então, se eu usar amplificadores iguais,
o mesmo ganho pelo menos, não iguais com a mesma potência, mas iguais com o mesmo ganho, eu vou estar trabalhando corretamente com as vias vão estar entregando a mesma sensibilidade para cada faixa de frequência. Mas se eu estiver usando amplificadores com o mesmo ganho, só que com potência diferente, eu vou ter outro fenômeno. Um amplificador vai chegar no teto de potência antes do outro. A potência, no caso, ele vai chegar a um ponto que ele vai ceifar antes do que o outro, tá? É isso que eu quero mostrar nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar usando aqui esses dois amplificadores, estão conectados no computador. Eu vou usar um player e vou tocar uma música e a gente vai analisar aqui no osciloscópio o que acontece, tá? Então, um deles está ligado no fone de ouvido aqui, a gente vai escutar uma música aí e eu vou dar uns stops aqui no osciloscópio para a gente analisar a onda, tá? Vou tocar aqui a música. Olha aqui, ó. Já consegui aqui rapidinho. Vejam aqui o problema. O canal azul aí, que vocês veem. Tá vendo aí? Canal azul. Esse canal azul é o PA400. Eu estou colocando bastante sinal na entrada deles, tá? Eu estou com um computador com o nível máximo de saída lá, tá? Então estou colocando nível máximo. Então eu vou colocar aqui, ó, PA400 azul, tá? E ali a gente tem uma cor que vocês veem, tipo um lilás. Esse é o PA800, lilás. Então esse canal aqui do osciloscópio, o lilás, a gente pode ver que ele excursionou mais do que o canal azul. Esse é o problema. Eu chego no teto de potência, aqui eu fiz os dois saturarem juntos, tá? Eu chego num teto de potência que, primeiramente, satura com tensão diferente do outro, que é o caso aqui. Os dois saturaram juntos, só que com diferença de potência. Então a potência no canal lilás é maior do que a potência no canal azul. Então o que aconteceria? Eu estaria colocando mais tensão relativamente comparado com a via de altas, né? A via de agudos e de médios vai receber menos tensão do que na via de graves. Por quê? Além da potência desses dois amplificadores ser diferente, o ganho é diferente. Eu vou tocar mais um pouquinho agora com um volume mais baixo. Então, dei um stop aqui no osciloscópio. Notem aqui, ó, eu tenho um problema de ganho também. O ganho do canal lilás, que é do PA800, é maior do que o ganho do canal azul. Então, além do PA400, né, saturar, logicamente, com tensão mais baixa do que o PA800, o ganho do PA800 é maior. Então, o que acontece? Eu estou desbalanceando as vias. Estou mandando mais potência, né, mais tensão no woofer do que nos mid e no tweeter. Então, esses dois problemas aí. E se por acaso o ganho desses amplificadores aqui fossem iguais, né? Se fosse iguais, por exemplo, 20 nos dois aqui, tá? Que não é, a gente já percebeu ali no osciloscópio que não é. O osciloscópio está com a mesma relação de tensão, ó, 20 volts nesse canal lilás e 20 volts no canal, volts por divisão, né? No canal azul. Então a gente vê que o ganho desses dois amplificadores é diferente. Eu estou entrando com um sinal igual nos dois, é um cabo Y, ó. Então saem tensões diferentes. Isso não é porque a potência deles é diferente, tá? Isso é porque o ganho deles é diferente. Então, se por acaso o ganho fosse igual, o que iria acontecer? O PA400 iria ceifar a onda antes do PA800 ceifar. Então, o meu teto de potência que eu chegaria com esse sistema aqui seria só a potência do amplificador mais fraco, né? Então eu teria via de agudos ceifando, né? Chegando ceifamento na via de agudos, porque atingiu o teto de potência do
teto de tensão, né, e consequentemente potência do PA400, e ainda não atingiu o teto de potência do PA800, né. Então são esses os problemas de usar amplificadores diferentes. A gente tem que usar amplificadores iguais, tá, nas vias de caixas para alta fidelidade, tá? Para PA é diferente, a gente tem que parar de pensar com a cabeça que a gente pensa PA, tá? Então, o PA a gente tem que pensar diferente porque as vias têm ganhos diferentes, né? Mas a gente não pode trazer essa realidade aqui para o conceito de alta fidelidade. Quando a gente tem caixas que são compradas, eu comprei essa caixa aqui, né, para ela ser de alta fidelidade, então obrigatoriamente as vias dela são todas niveladas, né? É o que o fabricante tenta fazer incansavelmente. Então a caixa de alta fidelidade ela tem que tocar o 40 Hz com a mesma volume do 1000, e o 1000 tem que tocar com o mesmo volume do 10.000, o 15.000 tem que tocar com o mesmo volume das outras frequências, né? Então isso é uma caixa nivelada, ela tenta tocar todas as frequências de maneira igual, né? Então uma caixa que ela vai ter uma resposta de frequência, por exemplo, né, assim, uma caixa com resposta de frequência plana, né? Então é isso, por isso que as caixas custam tão caras, porque os fabricantes gastam dinheiro para entregar isso aqui. Em um sistema de PA isso é diferente, né? Em um sistema de PA a via de graves tem esse rendimento, a via de médio grave tem esse, a via de médios tem esse rendimento, tá? Então é diferente as coisas. Então, na caixa de alta fidelidade é sempre igual. Então, por isso que a caixa de alta fidelidade precisa de amplificadores idênticos para a gente poder usar um sistema bicabeado, né? Quer dizer, um sistema biamplificado. Tá? Bicabeado a gente faz com um amplificador só. Tá? Então a gente pega os fios de um dos amplificadores, né, e leva até a via de graves, a via LF, e pega lá da mesma saída do amplificador e leva os fios até a saída de HF, né, a entrada de HF da caixa, e desconecta os jumpers. Não pode conectar aqui, senão não adianta nada, né, fazer bicabeado e deixar os jumpers aqui. Tá? Então a gente tira os jumpers e faz bicabeada. Ou tira os jumpers e faz biamplificada, né? Então fica aqui a conclusão: para a gente fazer biamplificação em caixas de alta fidelidade, tá? Eu tenho que usar os dois amplificadores iguais, tá? Com o mesmo ganho, tá? Mesmo ganho, por exemplo, um ganho de 20 vezes nos dois amplificadores, para que as duas vias aqui, a LF e a HF, tenham a possibilidade de receber a mesma tensão para poderem desenvolver o mesmo SPL. Tá? Então, essas vias aqui para chegar essa via aqui para chegar a 110 dB vai precisar da mesma tensão que essa aqui e que essa aqui. Todas as vias vão precisar da mesma tensão para chegar aos 110 dB. Então, uma caixa nivelada, uma caixa com esse comportamento aqui, ó. Agora aqui, por exemplo, aqui eu preciso de 32 volts, tanto nos agudos quanto nos graves. Então, aí ela vai me dar aqui, por exemplo, 110 dB, todas as vias. Agora aqui na caixa de PA, né, que é essa curva aqui de cima, provavelmente aqui, ó, vou precisar de 60 volts, tá? Aqui vou precisar de, aqui é a via de graves, tá, da caixa de PA. Aqui é a via de médios, médio grave da caixa de PA, tá? Médio grave aqui. E aqui é a via de médio e agudo. Então aqui eu vou precisar, por exemplo, de 20 volts. E aqui na via de agudos e médios, na corneta e o super tweeter, aqui eu vou precisar tipo de 15 volts. Eu preciso de tensões diferentes nas vias do PA para que isso aqui toque da altura aqui desses caras aqui, ó. Então, esse aqui vai precisar de 20 volts para tocar na altura desses caras aqui, né?
Então a gente tem que pôr mais potência nos graves, nos médios graves, do que nos agudos e nos médios, tá? No mundo PA, no mundo de alta fidelidade, as vias são pensadas para receber a mesma tensão, para chegar ao mesmo SPL, tá? Perceberam ali no osciloscópio que esses dois amplificadores aqui têm capacidades diferentes de tensão de saída. Então, não tem como eu usar eles em caixas para alta fidelidade, tá? Dá para usar para outro tipo de caixa, né? Mas caixas para alta fidelidade que toca tudo nivelado, não dá essa configuração aqui. Eu tenho que tornar, né, pegar aqui dois PA800, né, para fazer isso. Então isso também seria uma analogia com o H2 e com o A2, tá? Tem muita gente certamente que faz essa configuração. Tem várias caixas da Gradiente que tem esse conector aqui. As pessoas pensam, não, eu vou pegar o meu H2 e vou conectar aqui na via de LF, tá? Low frequência. E vou pegar meu A2 e vou conectar na via HF, tá? A caixa, digamos, é dividida aqui no meio, tá? Então aqui é a via HF, né? E aqui é LF. Não é que tem uma divisão de madeira, tá? Mas o conector LF está conectado no alto-falante aqui, né? E o conector HF está conectado no crossover aqui da via de alta, né? Do mid-range do tweeter. Então se eu fizer isso aqui, vai ter os mesmos dois problemas aqui do PA800 e do PA400. Se a caixa for nivelada, quando eu começar a tocar essa caixa, eu vou chegar num ponto de potência onde a A2 vai saturar, vai ceifar, né? Então, a tensão da fonte do A2 é menor do que a tensão da fonte do A1, do H2. Né? Então vai chegar um ponto que o A2 vai ceifar antes do H2. Né? Então eu só vou ter um teto de potência até 80 watts, se eu usar essa configuração. Né? A partir daí vai ceifar a via de altas. E o outro problema é que certamente o ganho do H2 e o ganho do A2 são diferentes. Então é a outra relação de ganho. Então vai acabar tocando ou a via de baixas muito alto ou muito baixo, né? Ou a via de altas muito alto ou muito baixo, né? Dependendo do ganho desses dois aqui. Então, se eu fosse usar isso aqui, eu usaria 2 H2. Aí eu teria um teto de potência de até 200 watts nas duas vias, né? Esses 200 watts são proporcionais, no caso, a tensão correta nas vias, né? Então, os dois amplificadores podendo chegar ao mesmo teto de tensão, né? Tanto nas altas frequências quanto nas baixas, né? Com o mesmo teto de tensão, e isso faz com que essa caixa toque corretamente, né? Então, ou eu usaria 2 H2 ou 2 A2, e não misturaria um H2 com um A2. Tá? Eu tenho esses dois amplificadores e eu vou fazer esse mesmo tipo de comparação aqui, tá? Mostrando que eles ceifam em momentos diferentes e eles podem ter o ganho de tensão diferente um do outro, né? Que aí inviabiliza o uso com caixa de alta fidelidade. Dá para usar com caixas comuns, tá? Caixa feita em casa, que não foi corretamente nivelada as vias, né? Então o que mais acontece aí é que o pessoal monta caixas, põe aqui uma corneta, a corneta tem cento e tantos dB, o alto-falante tem 90 e o tweeter tem cento e tantos, né? Então a caixa fica totalmente desnivelada, né? Ela não cobre a frequência dessa forma aqui, ó, com mais ou menos uma linha reta. Essa linha reta aqui indica que com 40 Hz ela toca nessa intensidade. Com 1000 aqui, ó, ela toca na mesma intensidade. Aqui com 10.000, ó, ela toca com a mesma intensidade, né? Então isso é uma caixa nivelada, né? Então aqui com 15.000 ela toca na mesma intensidade. Biamplificação de caixa de alta fidelidade a gente faz com amplificadores idênticos. Não pode ter possibilidade de tensão diferente aqui chegando nas vias, tá? Os ganhos têm que ser iguais
e a teto de potência, o headroom, né, de cada um deles tem que ser igual, né, porque a caixa de alta fidelidade pede isso. A caixa de PA não pede isso, mas a caixa de alta fidelidade pede que o teto de potência, tanto na via de baixos quanto na via de altos, seja o mesmo, tá? Então é isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o H2 e o A2, né? E a gente vai ver o ganho dele e o teto de potência, tá? Aqui, basta a gente olhar aqui a imagem e já ver que o ganho desses dois amplificadores é diferente, ó. Não é o mesmo ganho. Então a linha Lilás está bem mais alta, né? É o PA800, está com mais ganho do que a linha azul. Então isso já desnivelaria aqui a caixa, né? Então é isso aí. Um abraço.